Nosso quarto caso de fatoração é a comparação com os produtos notáveis. A gente viu agora há pouco que os produtos notáveis que a gente mais utiliza são esses três. Lembra que eu falei que o nome deles, né? Trinômio quadrado perfeito, diferença de dois quadrados, esses nomes iam ser bem utilizados por nós agora? Então é o seguinte, se eu perceber que eu tenho um trinômio e esse meu trinômio ele é um quadrado perfeito, então eu vou verificar se ele é um trinômio da soma ou da diferença. De que jeito? Olhando para o primeiro sinal aqui. Se for positivo, todos os sinais forem positivos, ele é um trinômio da soma. Então, ele vai ser escrito como um quadrado da soma de dois termos. Se eu tiver um sinal menos e mais, então ele pode ser um quadrado da diferença. E se eu tiver uma diferença de dois quadrados perfeitos, ele pode ser um produto da soma pela diferença. Como que eu vou fazer isso? Bom, observa aqui no exemplo. Aqui eu tenho um binômio, então ele não pode ser nem esse, porque esses dois são trinômios. Então, talvez ele possa ser esse. Olha só, primeiro, sinal de menos. Ok. Agora eu preciso verificar se esses dois termos são quadrados perfeitos. Como que eu faço isso? Igual eu fiz no anterior. Verifico se ele tem raiz quadrada exata. Esses dois termos aqui têm raiz quadrada exata? Tem, né? Qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Qual que é a raiz quadrada de 9? 3. Então, eu posso escrevê-lo como sendo x mais 3 vezes x menos 3, ok? Bom, agora se eu tenho, por exemplo, um trinômio. Bom, se é um trinômio, ele talvez possa ser um trinômio quadrado perfeito, concorda? Como todos os sinais são de mais, há uma possibilidade de ele ser um quadrado da soma de dois termos. Mas o que vai me garantir se ele é? Se esse trinômio ele não é um trinômio qualquer, se ele realmente é um trinômio quadrado perfeito. Como que eu verifico isso? Eu preciso ter dois quadrados perfeitos. Tá vendo que eu tenho dois quadrados perfeitos aqui? Como que eu verifico isso? Procurando a raiz quadrada deles. Professora, por que você não tentou esse aqui? Porque esse aqui, o expoente do x já é ímpar, então já não tem nem chance de ele ter raiz quadrada exata. Então, vamos lá. Qual que é a raiz quadrada de x ao quadrado? X. Raiz quadrada de 25? 5. Beleza. A segunda parte da verificação é verificar se duas vezes por causa desse 2 aqui. Duas vezes esse resultado vezes esse, dá esse termo do meio aqui. Se esses três itens verificados forem verdadeiros, ele realmente é um trinômio quadrado perfeito e realmente eu vou conseguir escrever desse jeito aqui. Então, vamos lá. 2 vezes x vezes 5 dá 10x? Verdade. Então, significa que eu tenho um quadrado da soma de quais dois termos? X e 5. E a mesma coisa vale para o quadrado da diferença. Olha só, tem um trinômio. Aqui eu tenho sinal de menos, sinal de mais. Então, ele está mais parecido com isso daqui, não tá? Então, eu vou verificar, deixa eu ir um pouquinho mais para cima. Vou verificar se ele realmente é esse trinômio aqui. Se ele for, ele pode ser escrito dessa forma. Então, isso daqui tem uma chance de ser um quadrado da diferença, por causa desse sinal de menos. Como que eu vou verificar isso? Vendo se tem raiz exata. Por que não testou do meio de novo? Porque 12 não tem raiz exata. Então, aqui, raiz quadrada de x à quarta. Qual que é a raiz quadrada de x à quarta? X ao quadrado. A gente viu as propriedades de radiciação agora esses dias. 36. Qual que é a raiz quadrada de 36? 6. Agora, se eu fizer 2 vezes x ao quadrado vezes 6, tem que dar esse cara aqui do meio. Deu? Sim. 2 vezes x ao quadrado vezes 6, 12x ao quadrado. Então, realmente, eu tenho um quadrado da diferença de quais dois termos? X ao quadrado e 6. Então, tá fatorado aqui o nosso terceiro exemplo.